Você está voando acima da Terra na Estação Espacial Internacional a uma altitude de 408 quilômetros. Você olha pela vigia e seus olhos se arregalam de surpresa. Tem algum tipo de flecha azul brilhante logo acima da Europa noturna. É como se houvesse uma explosão de alguma substância estranha lá. Um evento luminoso estranho assim foi visto por um astronauta francês a bordo da EEI. E não foi uma explosão, foi um raio e estava direcionado para cima. Até recentemente, esse fenômeno era uma espécie de conto de fadas entre os pilotos. Os cientistas ouviam suas histórias sobre raios para cima e sobre flashes vermelhos e azuis em altas altitudes também. Mas não havia provas definitivas da existência desses eventos luminosos. Mas eles existem e são chamados de sprites, elves, trolls e ghosts. Então, como funciona o relâmpago comum? Massas de ar úmido em uma nuvem se esfregam umas contra as outras e criam eletricidade estática. Seria quase o mesmo se você dançasse com um suéter de lã. Ele se torna carregado com eletricidade estática. E se você tocar em uma maçaneta de metal, há uma descarga entre os dedos e a porta. Aí está o seu raio. Então, uma nuvem de trovão acumula uma forte carga negativa. Cedo ou tarde, um líder nasce na nuvem. É um canal termoionizado brilhante. Ou, colocado de maneira mais simples, relâmpago. O líder se move em direção ao chão em passos de alguns metros de distância e pode acelerar até uma velocidade média de 322 mil km por hora. Nessa velocidade, você poderia fazer uma viagem ao redor da Terra em apenas 7 minutos. Mas partículas negativas atraem partículas positivas, e partículas com cargas opostas tenderão a se conectar e compensar umas às outras. Então, simultaneamente com o líder carregado negativamente, a carga positiva da Terra começa sua jornada ascendente. A carga elétrica da Terra se conecta com o líder carregado negativamente em um canal. É quando a descarga mais brilhante e alta acontece. Chamamos isso de relâmpago. É essa descarga que você ouve como trovão. O raio principal não atinge de cima para baixo, mas de baixo para cima. Sim, ou seja, o raio é realmente direcionado para cima. É como se a Terra estivesse atacando a nuvem do trovão. E essa carga pode chegar a até 30 mil amperes. Sua tomada de parede média tem apenas cerca de 15 amperes. E o recorde para o comprimento do raio é de 709 quilômetros. Isso é aproximadamente a largura do estado do Rio Grande do Sul. Meteorologistas registraram tal raio no Brasil. Foi uma descarga entre nuvens de trovão gigantes. E o raio mais longo foi registrado na Argentina. Um único raio durou 16,3 segundos. Em comparação, você pisca 1/10 de segundo. Então vimos um raio regular. As partículas positivas do solo neutralizaram aquelas negativas na nuvem. Mas a nuvem ainda está cheia de partículas carregadas positivamente. Elas se acumulam e esperam seu momento de criar raios. Quando a carga atinge um ponto crítico, a nuvem de raios lança a carga dezenas de quilômetros para cima. Isso é chamado de Blue Jet. É exatamente o mesmo evento luminoso visto por um astronauta francês a bordo da Estação Espacial Internacional. Os Blue Jets parecem que alguém ligou um queimador de gás apontando para cima. Blue Jets carregados positivamente se neutralizam em altas altitudes com partículas carregadas negativamente. Mas as pessoas em terra não podem observar os Blue Jets, pois as nuvens de trovão obstruem a sua visualização. Mas eles podem ser vistos de um avião. É por isso que, por muito tempo, os pilotos de companhias aéreas comerciais eram as únicas testemunhas desse fenômeno. A bordo da EEI também é um ótimo lugar para se observar esses Blue Jets, pois eles nascem no topo de nuvens espessas e disparam dezenas de quilômetros para cima. Mas, se você subir ainda mais, poderá ver esse tipo de raio bizarro. É um sprite. Parece mais uma água-viva, uma nuvem de carga vermelha no topo e um monte de pequenos tentáculos descendo. Bem, os raios normais podem ter uma temperatura de cerca de 30 mil graus Celsius, mas você pode tocar um sprite com as mãos, a menos, é claro, que tenha medo de uma descarga elétrica poderosa. O sprite tem aproximadamente a mesma temperatura que uma lâmpada econômica. Tudo porque sprites nascem na mesosfera. Essa é a camada da nossa atmosfera que começa a cerca de 50 km de altura e é o lugar mais frio do nosso planeta. No nível do solo, onde vivemos, o ar é muito mais denso. Existem apenas mais moléculas de ar. Elas absorvem calor dos raios solares e nos sentimos confortáveis. Mas, quanto mais alto vamos, menos moléculas de ar existem. Na altitude em que os aviões comerciais voam, não há mais ar suficiente para acumular esse calor. Você nem seria capaz de respirar lá em cima. É por isso que todo avião tem máscaras de oxigênio para emergências. E a temperatura aqui é ainda mais fria do que no Polo Sul.
Na mesosfera, quase não há ar e a temperatura pode ser em torno de 130 graus Celsius negativos. E embora a temperatura do próprio raio seja alta, em geral é como se você derramasse um copo de água fervente em um enorme barril de água fria. A temperatura não vai mudar muito. Sprites só podem aparecer quando emparelhados com nuvens de trovão abaixo. À medida que uma descarga ocorre em uma nuvem, um sprite aparece na mesosfera. Ele tenta equalizar o valor da carga na atmosfera. Então, é como se esses flashes vermelhos de raios estivessem tentando chegar até a tempestade. E um sprite em si pode ser tão amplo quanto o estado de Alagoas. E depois tem o Ghost. Pode aparecer por uma fração de segundo logo após o sprite. É um fraco brilho verde como uma aurora. Eles foram descobertos pela primeira vez em 2014, e a confirmação oficial da comunidade científica só ocorreu em 2019. Eles ainda são mal compreendidos, mas há uma hipótese de que os Ghosts tenham algo em comum com as auroras. Pelo menos a cor deles é verde, e podem surgir devido a átomos de oxigênio excitados. Às vezes, podemos identificar Trolls junto com os sprites. Eles parecem pilares que suportam o sprite. É um brilho vermelho no final dos tentáculos do sprite. No momento seguinte, o Troll libera uma sequência vermelha de si mesmo. E se subirmos ainda mais, poderemos ver os Elves. Eles só aparecem por 1 milissegundo. Se trata de um brilho escuro e plano que aparece durante tempestades na ionosfera, a uma altitude de cerca de 100 km acima do nível do mar. Elves podem ser tão largos quanto a distância entre Nova York e Washington. Eles foram descobertos pela primeira vez durante voos de ônibus espacial em 1990. E estes são os Pixies. Eles não foram descobertos até 2000. Os cientistas observaram eventos luminosos brilhantes e breves por 20 minutos. Embora pareçam raios atingindo dentro de uma nuvem, eles não têm nada a ver com raios. Os Pixies são menores que 100 metros. Não devemos esquecer que todo raio é extremamente perigoso para os seres humanos. E se você for pego em uma tempestade severa, precisará deixar seu epicentro imediatamente. Você pode determinar o quão longe está do epicentro facilmente. A velocidade da luz é muito mais rápida do que a do som. Então, quando um raio atinge, leva alguns segundos até que você ouça o trovão. Assim, você precisa medir esse intervalo. Relâmpago, agora conte os segundos. Cada segundo de atraso do trovão após um raio é cerca de 350 metros. Essa é a distância que uma onda sonora percorre em 1 segundo. Então, se o atraso do trovão após um raio for de 5 segundos, você estará a cerca de 1,5 km do raio. É também possível dizer se haverá uma tempestade pelo cheiro. O ar antes de uma tempestade parece excepcionalmente fresco. Isso ocorre porque as correntes de ar trazem moléculas de ozônio da atmosfera superior. O mesmo ozônio nos protege dos raios ultravioleta nocivos e transfere calor do Sol para a atmosfera. O que usamos para respirar é o oxigênio de 2 átomos. Adicione mais um e você terá ozônio. A luz ultravioleta quebra os 2 átomos de oxigênio e é absorvida por eles. Esses átomos quebrados são então ligados aos átomos normais de oxigênio duplo. Quando um feixe ultravioleta atinge uma molécula de ozônio, ela derruba um átomo de oxigênio da cadeia novamente. Mas o ozônio tende a se regenerar. Assim, o oxigênio perdido se junta a outros átomos duplos. No entanto, a camada de ozônio começou a ficar danificada quando a humanidade começou a emitir gás prejudicial para a atmosfera. A culpa é do freon. Esse é o gás que usávamos em geladeiras antigas. A molécula de freon contém átomos nocivos de cloro. Os raios ultravioleta tiram esse átomo da molécula. Então esse átomo de cloro rouba um átomo de oxigênio do ozônio. E temos uma molécula de oxigênio dupla que não pode se regenerar e nos salvar dos raios ultravioleta nocivos. Isso faz com que um buraco apareça na camada de ozônio. O buraco de ozônio mais famoso era sobre a Antártica. Mas quando a humanidade proibiu o uso de produtos químicos nocivos, esse buraco começou a se recuperar. Não é que o buraco se feche completamente, ele simplesmente retornará ao jeito que era antes.